amado, doce Espírito Santo, que nos conecta com o Pai e com o Filho. Nesta noite, Senhor, de celebração, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos bendizer o Seu nome, Pai. Estamos como corpo de Cristo, dizendo: Abba, Pai, Paizinho querido, que tanto nos amou, a ponto de enviar o Seu único Filho. O Senhor não poupou, Pai, o Seu único Filho, mas o entregou por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Pai, isto é maravilhoso demais para nós. Pai, o amor de Cristo nos constrange. Estamos constrangidos por tanta graça, por tanto amor que o Senhor tem tido para conosco, Pai, por meio de Cristo Jesus e de Sua obra gloriosa. Pai, somos gratos porque o Senhor proporcionou a redenção eterna para as nossas vidas. O Senhor proporcionou, Pai, por meio de Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados. Por isso agora não carregamos nenhum fardo, não carregamos mais nenhuma culpa, não carregamos mais o medo nem a condenação. Pai, nós somos gratos porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé e o nosso culto, mas Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, Pai, é o recibo de que Ele nos redimiu e de que Ele nos remiu. A ressurreição de Cristo, Pai, é a confirmação de que o sangue de Jesus clamou por nós, pagou por nós e nos purificou de todo o pecado. Agora, Pai, somos justos, justificados, e sendo justos, somos filhos amados do Senhor. E como filhos amados, somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Pai, nós herdamos todas as bênçãos espirituais e também herdamos todas as bênçãos materiais, para que a nossa alegria seja completa. Pai, por isso estamos aqui explodindo de alegria. Senhor, é um brado de júbilo, Senhor, por termos o nome escrito no livro da vida. Senhor, é algo assim tão tremendo e maravilhoso, Pai, a ponto de que o apóstolo Paulo, ele, para expressar, ele disse assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Recebe o nosso amor, Pai. Nós recebemos o Seu amor por meio de Cristo. Agora recebe o nosso amor, a nossa gratidão. Estamos aqui, não viemos pedir nada ao Senhor, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo por meio de Cristo. Nós não viemos, Pai, aqui chorar por tristeza. Nós estamos aqui alegres, porque o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. E nós queremos aplaudir o Senhor nessa noite. Saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Diga comigo: eu sempre estou feliz com Jesus. Você que nos assiste pelas redes sociais, você está feliz com o Senhor? Se você ainda não o encontrou, Ele encontra você. O que mais me alegra é saber de que antes que nós se perdêssemos em Adão, nós já tínhamos sido achados em Cristo Jesus. Porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero pregar nessa noite sobre o meu amigo. Aleluia. Eu tenho um amigo muito íntimo. Eu quero pregar sobre ele essa noite. Você sabia que o Espírito Santo é a pessoa mais importante na face da terra? Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma autoridade tão importante quanto o Espírito Santo.
A semana passada, ou quinta-feira, eu preguei sobre o novo nascimento. Eu vou continuar falando sobre isso. O novo nascimento é necessário, e quem faz com que nós nasçamos de novo é o Espírito Santo de Deus. Queridos, toda vez que um homem e uma mulher, ele sente a necessidade do novo nascimento, ele está buscando a melhor coisa que um homem e uma mulher poderia estar buscando na face da terra. E no decorrer dessa mensagem nós vamos compreender um pouco melhor, porque aquele que morre, aquele que nasce uma única vez, ele vai morrer 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes, vai morrer apenas uma. E se nós formos a última geração, nem morrer ele vai, porque vai ser arrebatado. Eu quero ler ali sobre João 3, 5 a 6, quero falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão, mas enfocando o novo nascimento de cada pessoa. Diz assim a palavra: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, por gentileza. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A Bíblia fala de segunda morte, olha. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Quem vai entrar no reino de Deus, amados, é quem nasceu do Espírito. E eu ministrava sobre esse poder maravilhoso que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você compreende que o Espírito Santo é em você, ele proporciona essa palavra na sua vida, de fazer cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que se entregam e dizem assim: eu tenho a necessidade de nascer de novo. Amados, vamos caminhar um pouquinho para nós compreendermos melhor sobre o Espírito Santo. Se você tivesse um amigo riquíssimo, se você tivesse um amigo inteligentíssimo, se você tivesse um amigo que ele poderia te socorrer em toda e qualquer situação da sua vida, eu te pergunto, você ficaria perto desse amigo, sim ou não? O Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele conhece todas as coisas. A palavra fala que ele conhece até as profundezas do coração de Deus. Amados, o Espírito Santo está em você. Querido, muitas vezes nós não damos o devido valor às coisas espirituais. Eu já contei várias vezes e vou contar mais uma vez, porque quando eu repito, vocês podem ter segurança que eu estou afirmando as coisas. Eu não sei se eu vou contar exatamente, mas a ideia central vai ser falada. Um garotinho, ele achou uma pedra, e ele chegou para o seu avô e disse assim: vovô, olha a pedra que eu achei, será que ela vale alguma coisa? E o avô daquele menino disse o seguinte: faz o seguinte então, meu neto, leva essa pedra lá na feira, aquela feirinha do bairro, e veja quanto de dinheiro eles dão para você. Mas não à venda, só mostre para ele e pergunte quanto que ele dá por ela. Vovô, eu fui lá e ele disse que dá R$5 pela pedra, mas eu não vendi como o senhor falou. Aí ele falou assim: agora faz o seguinte, sabe aquela lojinha da esquina lá, que mexe com semi-joias e tudo? Leva lá, para ver o que eles falam para você. E daí o netinho chegou e disse assim: vovô, eu fui lá e eles pagam mais. Lá eles me pagam R$200 por aquela pedra, que o outro pagava 5. E aí ele disse assim: olha, nós temos aqui na cidade um especialista em joias, leva lá. E quando ele chegou lá, a pedra valia R$1 milhão.
Querido, é você que escolhe o lugar que você vai vender a pedra. Por que eu estou fazendo essa ilustração? Existe uma riqueza tão grande dentro de você. Existe uma riqueza, Paulo fala, existe um tesouro em vasos de barro. O barro somos nós, o tesouro é o Espírito Santo. Existe um tesouro em vasos de barro. Queridos, talvez você tenha ido em lugares que não falaram muito bem desse tesouro que é o Espírito Santo, mas eu estou aqui para falar bem dele hoje. Querido, eu já disse no começo, o Espírito Santo é a pessoa mais importante. Imagine a pessoa mais importante, mais influente na face da terra. Ela não chega nem aos pés do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante e ela habita em você. Ela habita no teu espírito. Qual é o valor que você tem dado a ele? Qual é o valor que você tem dado a esse Espírito? Porque o Espírito Santo ele te guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele está conosco para nos preparar. Amados, quando um governo, ele invade outro governo, e ele domina aquele governo, o que ele faz logo em seguida? Ele envia um governador do país que ganhou, do país que ele veio, para colonizar aquele país que foi derrotado. E esse governador, ele tem um objetivo: trazer a cultura do outro reinado. Faz de quando você está compreendendo que eu estou sendo claro e diga amém. Amados, o Espírito Santo, querido, Jesus Cristo, ele veio e conquistou um povo zeloso, especial e de boas obras. Jesus conquistou a igreja do Senhor, me conquistou e conquistou você. Agora o Espírito Santo está em mim como um governador, o Espírito Santo está em nós como um governador para nos ensinar a cultura do reino de Deus, para nos ensinar a língua do reino de Deus. Querido, se você for para outro lugar, você vai dizer good morning, buenos dias, guten Morgen. Ou você pode ser do reino e dizer assim, a língua do reino, a cultura do reino, o que o rei gosta, como que o rei se porta. O Espírito Santo está em você para preparar você, para moldar você, conforme o desejo e a vontade do rei desse reino. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, coloca ela para mim de novo, por gentileza, João 3:5, presta atenção nisso aqui. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha lá, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, se não for pelo Espírito, esse governador, você não entra no reino desse rei tremendo, chamado Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está em mim, está em você, para nos ensinar a cultura do reino, para nos ensinar como funciona esse reino, como se veste nesse reino, como se porta nesse reino, como se pensa nesse reino. Só que esse governador era um cavalheiro, ele bate, ele não arromba. Jesus disse isso lá, Jesus revelado disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Querido, nosso coração ele tem uma tranca por dentro que só você pode abrir. Só você pode dar liberdade que o Espírito Santo precisa, só você pode permitir o Espírito Santo operar na sua vida. Você precisa saber o tamanho do poder, da graça e do favor que já está em você. É sobre isso que eu quero falar. O Espírito Santo na vida do cristão. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia sobre pessoas especiais, equipando-as, enchendo-as, mas não permanecendo ou habitando dentro delas continuamente. O Espírito Santo vinha para executar um propósito, uma tarefa. O Espírito Santo estava sobre essas pessoas e não nas pessoas. Então Jesus, ele prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo viria e habitaria com eles e neles, e que como Consolador, ele permanecerá com eles para sempre.
Então vamos desmistificar algumas coisas. Se você já creu em Jesus Cristo, se você já creu na obra de Cristo Jesus na sua vida, o Espírito Santo, ele não sai de você quando você erra, meu irmão. Tem muito crente que não sabe disso. Então quando ele erra, quando ele faz as coisas certas, ele acha que o Espírito Santo está com ele. Quando ele erra, ele acha que o Espírito Santo sai. A Bíblia está dizendo que ele veio para ficar com você para sempre. E ele habita no seu espírito. Quem é o teimoso da história não é o espírito. Quem é o teimoso, a teimosa, se chama a alma. Meu irmão, a nossa alma, o nosso psique, o nosso psicológico, seja lá o que você quiser pensar, a mente intelectual, ela é uma bênção, ela foi feita para governo, para que nós governássemos em vida. Quando essa alma se rende ao Espírito de Deus, no Espírito Santo, você governa, você usa a inteligência, o psicológico para reinar em vida. Mas quando essa alma ela não se curva ao Espírito, ela é um atrapalho na vida da pessoa. Ela não permite você usufruir desse poder, ela não permite você usufruir dessa graça. Por isso que muitas pessoas, mesmo tendo o Espírito Santo, ainda estão vivendo como se nada tivesse. Aleluia. O Espírito Santo, olha lá, em João 14, 16 e 17, olha o que diz a Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu consolo vocês. Mas o Espírito Santo, ele tem a mesma essência, ele vem consolar, é o Paráclito, aquele que está junto, a fim de que esteja para... Eu não entendo por que as pessoas lêem para sempre, e depois elas pensam que o Espírito Santo sai quando faz alguma coisa errada. Para sempre convosco. Querido, o Espírito Santo, se Jesus é considerado o nosso advogado, o Espírito Santo é o outro Consolador, ou seja, da mesma essência, então o Espírito Santo também é um advogado. E o advogado é para que nas horas difíceis, nas horas que você erra, nas horas que você não sabe o que fazer, você tem que fazer uma consulta ao advogado. Aleluia. A diferença é que o Espírito Santo ele está dentro de você. E Jesus está sentado à direita do Pai. Então se você quer confidenciar alguma coisa, é com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai ensinar para você como que você fala com o segundo advogado, que é Jesus Cristo, para você ter contato com o Pai. Romanos 8, 26. Olha ali que legal. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quando você não está bem, quando você está fazendo coisa errada, o Espírito Santo está ali, como advogado, esperando você consultar Ele. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. E interceder é coisa de advogado. É o advogado que vai na frente do juiz. Então é o Espírito Santo que nos intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por isso a importância de você saber quem está em você. Paulo diz que é um tesouro em vaso de barro. Aleluia. Continuando lá, João 14, 16 e 17, volta lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então você nunca está só. Ah, pastor, mas eu já estava tão triste. O Espírito Santo estava do teu lado. Se você tiver liberdade, diga para o seu irmão, consulta o teu advogado, consulta o Espírito Santo. Olha lá, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Querido, o Espírito Santo não te visita. Se alguém falou que o Espírito Santo te visitou, é mentira. O Espírito Santo, ele habita. Hoje, depois que Cristo morreu na cruz, o Espírito Santo, ele habita. Habitar significa trazer a mala e a cuia. Ele veio de mala e cuia para ficar com você, para morar com você, 24 horas por dia. Aleluia! 24 horas por dia. Aleluia! Olha ali, o Espírito Santo não poderia ser dado até Jesus Cristo ser glorificado, após a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Amados, tem uma sincronia no céu, você não tem noção disso. Tem uma sincronia perfeita no céu. É mais ou menos assim, para você entender. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam assim, ó, um sobe, outro desce, um desce, um fica, outro sobe. Agora se você desce, o outro tem que subir. É assim. Ou seja, enquanto Jesus não subiu, o Espírito Santo não desceu.
Alô? Tem uma sincronia perfeita. Vamos continuar aqui, para você compreender melhor. O Espírito Santo, João 7, 38 e 39, olha lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, para você receber o Espírito, você tem que crer em quem? Em Jesus. Olha lá, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus, ele ascendeu ao Pai, ele subiu. Jesus chegou lá na eternidade, na presença do Pai. E ele começou a rogar: Pai, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. 10 dias ele orou, ele rogou ao Pai. E aí o Pai falou assim: tá bom, vou enviar. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo desceu no tabernáculo, aleluia, no cenáculo lá onde estava reunido 120, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo sobre eles, aleluia, o Espírito Santo. Então, amados, se você, escute o que eu estou falando, se você quer ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma vez, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, está no imperativo, todos os dias eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, todos os dias eu tenho que me encher do Espírito Santo, eu tenho que ter um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, que a cada dia eu sou cheio dele, não encho uma vez e pronto, não, é contínuo. O relacionamento é contínuo. O Espírito Santo, ele se relaciona conosco continuamente. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, só tem uma maneira: glorificar Jesus. Porque o Espírito Santo, ele só veio quando Jesus foi glorificado. Então, quanto mais, estou dando um segredo aqui, estou dando a chave, quanto mais você glorificar Jesus em todos os teus caminhos, quando você reconhece Jesus em todos os seus caminhos, você reconhece na sua comida, você reconhece na sua guarda-roupa, você reconhece Jesus no seu carro, você reconhece Jesus nas suas vestimentas, você reconhece Jesus no seu modo de falar, você conhece Jesus no seu modo de servir. Quanto mais você glorifica Jesus na sua vida, mais o Espírito Santo, ele se torna notório na sua vida. Tem que glorificar Jesus. Teve uma vez que uma pessoa queria que eu orasse por ela, para que ela fosse cheia do Espírito Santo, e eu orei, e o Espírito Santo falou assim: não me peça para encher uma pessoa que não liga para Jesus. Aleluia. A vida não glorificava Jesus. Se queria ser cheio do Espírito Santo, não vai ser. Tem que glorificar Jesus. Olha, querido, vamos fazer um exercício aqui. Vamos falar com as pessoas do lado. Eu sei que é meio esquisito isso, mas fale: tem que glorificar Jesus para ser cheio do Espírito Santo. Isso é assim. Não adianta inventar moda. Se não glorificar Jesus, o Espírito Santo não vai se manifestar na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo na vida do crente faz uma obra de habitação interior. É no seu interior que ele habita. Aleluia. As pessoas perguntam: como que você está tão bonito, tão belo? A Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Não é os cremes, não é nada disso não, querido. É o Espírito Santo formoseando o rosto. Mulher, se você quer ser bonita, deixa o Espírito Santo fluir. Homem, se você quer ser bonito, deixa o Espírito Santo fluir. Um coração alegre formoseia o rosto. Aleluia. Escute. A habitação interior do crente no Novo Testamento é a diferença entre a experiência dos santos do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, mas não estava dentro. No Novo Testamento, ele veio dentro. Agora nós precisamos sobre. Qual é a diferença? Dentro ele trabalha você. Ele trabalha o seu caráter, ele coloca o caráter de Cristo em nós, para que esse caráter de Cristo possa sair, e nós possamos testemunhá-lo aonde quer que nós formos. Querido, o Espírito Santo ele não quer ficar no teu espírito, o Espírito Santo ele quer passar na tua alma, o Espírito Santo ele quer passar no seu corpo, e o Espírito Santo ele quer sair de você, junto com você, para fazer coisas tremendas e maravilhosas, que Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço, e as farão ainda maiores. Aleluia.
Então se você fala assim, eu não consigo sentir o Espírito Santo, é porque você não deixa a sua alma, não deixa ele sair do teu espírito. Quando tem uma pessoa que ele está aqui na igreja assim, oh glória a Deus, é porque já passou pela alma, passou pelo corpo, e já está transbordando, ele não consegue, ele fica fazendo assim. Aleluia. Tanta coisa para falar do Espírito Santo, mas eu preciso focar aqui. Olha lá, esse aspecto distintivo dos tempos da nova aliança. Qual aspecto? No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre para executar uma missão. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele está dentro de você para te dar um novo nascimento. Você nasceu do Espírito. No Antigo Testamento não era filho de Deus. No Novo Testamento as pessoas que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. O Espírito Santo dentro de você te torna filho. O Espírito Santo sobre você te capacita a fazer coisas tremendas e maravilhosas. Então, esse é o aspecto distintivo dos tempos da nova aliança. E isto é visto no sinal batismal que foi dado a João Batista em relação ao Messias. Acompanhe comigo ali, por favor. João 1,33. Olha lá. Deus deu uma incumbência para João Batista. Que incumbência foi essa? Olha, eu quero que você prepare o caminho do Messias. Ele falou, mas como é que eu vou saber quem é o Messias? Aí está a história, ó. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, que foi o Pai, com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Então ele está dizendo o seguinte, quando você estiver vendo as pessoas, quando você vê, tem uma tradução que fala assim, quando você vê uma pomba, em forma corpórea de pomba, pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo. Aleluia. A vida do crente segue o exemplo do Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Primeiro ponto, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Então você lembra que eu falei que se você nasce uma vez só, você vai morrer duas. Mas se você nasce duas vezes da água, da carne da sua mãe e do Espírito, você vai morrer uma vez só. Então o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem crer em Jesus. E aí quando ele crê em Jesus, o Espírito Santo regenera instantaneamente o espírito humano daquela pessoa. De novo, João 3, 5 a 6, olha lá. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso é conversa de Jesus, isso não muda, isso é assim. No final vai dar tudo certo, não vai não. Tem que nascer de novo. Por isso que eu disse que o que um homem ou uma mulher pode fazer melhor na sua vida é nascer de novo, crendo em Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no espírito do crente. Olha lá, em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não vai entrar no reino. Tem que ter o Espírito de Cristo. O Espírito já está em vós, quando você aceita Jesus. 1 João 2, 27, olha o que diz. Quanto a vós outros, a unção aqui é o Espírito, que dele recebestes, permanece em vós. Então quando você erra, não sai de você, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Na parte do teu espírito, você tem necessidade que te ensine na sua alma, no espírito não. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aleluia. Como também ela vos ensinou. Então, o Espírito Santo é em você. Por isso que algumas coisas que eu falo assim, dá a impressão que você já viu. Não é que dá a impressão que você já viu, é porque o Espírito Santo te revelou aí, porque ele está em você. A unção já está em você. Então no seu espírito humano está o Espírito Santo. Agora, o ensino que eu estou dando é para a alma. A alma precisa ser ensinada, o Espírito Santo não. Ele já está pronto, disse Jesus. O espírito humano. Somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, acompanhe comigo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos aprender algo aqui? Vamos tirar algo da nossa vida hoje?
Então, quando você vem para esse lugar, você fala assim: estou indo à igreja. Não, você não está vindo à igreja, você está vindo ao templo. Porque o santuário somos nós somos a igreja. Então, eu estou indo no templo, eu estou indo no lugar aonde a igreja que eu faço parte se reúne. Então, você não vem à igreja, você vem ao templo, aonde a igreja se reúne. Por causa da chuva, por causa do sol. Igreja somos nós. Se nós sairmos dali e formos para outra sala, lá vai ser a igreja. Aqui é só um galpão. Ei, você é o templo, você é a morada. Deus não mora nesse lugar, Deus não mora nessa parede aqui, Deus mora em você. Aleluia. Então, por que estamos aqui? Porque Jesus disse: não abandoneis a vossa congregação. Ou seja, você tem um corpo local, que você se reúne todo domingo para orar. Meu Deus, aleluia. Então, somos um mesmo espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17, olha lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amado, se você está unido com o Senhor, você se torna um espírito com Ele. Por isso, comece a pegar isso para a sua vida. Comece a ver que você e Deus é um. Querido, tenha intimidade com o Espírito Santo, a tal ponto de você tomar uma decisão e o Espírito Santo tomou junto com você. Quando você tomou uma decisão, você diz assim: Deus tomou essa decisão. Mas não foi você não, foi eu e Ele. Diga assim: um em nós. Quando eu digo eu estou dizendo nós. É eu e o Espírito Santo. O que eu quero é que você compreenda que o Espírito Santo está em você. Você precisa dialogar com Ele, você precisa conversar com Ele, você precisa depender dEle. Você está sofrendo às vezes à toa. Eu estou falando só positivo aqui, eu estou pregando positivo, eu não gosto de pregar negativo. Então, eu não vou falar outra parte. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você se uniu com o Senhor Jesus, então você é um espírito com Ele, pelo Espírito Santo. Aleluia. Segundo ponto, o Espírito Santo abre o entendimento do crente às coisas de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim: eu não entendo nada da Bíblia. Claro, não tem o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo só vem quando ele aceitar Jesus. Alô? Aí ele vai entender um pouco mais da Bíblia. Então o Espírito Santo abre o entendimento do crente às coisas de Deus. 1 Coríntios 2,12, olha o que diz a Bíblia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então escute, existe um Espírito do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. E sim, olha lá, o Espírito do mundo é minúsculo, o Espírito de Deus é maiúsculo. E sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, às vezes, nós estamos sofrendo porque achamos que precisamos disso, precisamos daquilo, achamos que não temos isso, não temos aquilo, e o Espírito Santo fala assim: se você deixasse eu interferir um pouco na sua vida, se você deixasse eu te mostrar o que você tem, se você deixar eu te mostrar o que você é. Só o Espírito Santo pode nos ensinar, para que nós possamos conhecer quem somos nós em Cristo, quem é Cristo em nós. É o Espírito Santo que nos dá certeza da salvação. Olha lá, Romanos 8,16. Certeza da salvação, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, espírito humano, minúsculo, Espírito de Deus, maiúsculo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Queridos, se somos filhos de Deus, então nós precisamos ter um comportamento, nós precisamos agir como filhos de Deus. Alegres, felizes. Se você fosse filho de um multimilionário, você estaria preocupado com dinheiro? Sim ou não? Então, você é filho de Deus, nem tem a palavra aqui. O que mais chega é que ele fala assim: eu sou dono do ouro e da prata. Mais um pouquinho, os céus e a terra é dele também. E tudo que está aqui é dele. Então, por que tanta preocupação se você tem um paizão desse? Quem está aí, irmãos? Só pode porque você não tem conhecimento de que ele está em você.
esse poder maravilhoso. Vocês estão aí? Então, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu vou perguntar aqui agora. Você é filho de Deus? Se você teve a convicção, é porque você é. Não teve convicção, depois da mensagem eu vou fazer um apelo, você vem aqui aceitar Jesus, senão... Vocês estão aí ainda? Escute, amados. A cultura desse reino, ela tem uma nova língua. Não adianta você chegar nos Estados Unidos e falar assim, bom dia, tudo bem com vocês? As pessoas, só se tiver alguém que entende português lá. Então, se você for para os Estados Unidos, você tem que começar a falar inglês. Se você for para os países de língua hispana aqui, você tem que falar espanhol, castelhano. E se você quiser andar na quarta dimensão? E se você quiser dar uma voltinha no reino que é seu, que por herança, que pertence a você? Então você precisa mudar a sua língua. Não adianta você ficar falando em português. Então por isso, eu quero instigar você, amados. Eu quero ser um canal de Deus aqui para que você comece a falar em línguas desconhecidas se você não fala. Olha lá o que a Bíblia fala. A língua desse reino é estranhas. Como é que é essas línguas, pastor? Você que está nos vendo, é língua estranha agora, hein? Ramahanda katutiki anda hanana katiki anda ramanana rokiti anda nana surikiti anda nada kotoki anda uriki asui teklebi kiata kanama handa shodokotiki amando klo teklebi kietere mahandara shirite ki mahandara cha teklaba surite ki mando klo. É língua estranha. Qual é a diferença da língua estranha das outras? If God be for us, who can be against us? Agora eu falei em inglês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? I declare that the kingdom of God is among us. Eu declaro que o reino de Deus está aqui, nesse lugar, entre nós, em inglês. Mas não estou falando de inglês, eu estou falando de línguas estranhas. Quem interpretou aí? Só se tiver dom de interpretação de língua. Mas quando você fala, a Bíblia fala que você fala em mistérios. Deus entendeu tudo que eu falei. Agora, eu estou ensinando a respeito do assunto, ok? Mas pode ser que Deus levante alguém aqui que interprete a língua. Então a língua estranha, ela tem a língua devocional e língua ministerial. A língua ministerial, ela tem interpretação, a devocional não. A devocional é mistério que está falando com Deus. A ministerial pode ser que Deus levante alguém com o dom de interpretação de língua, que vai, não tradução, é interpretação. Às vezes você pode dizer assim, ó, aí a interpretação é, Deus falou que você é lindo. Eu falei um monte de coisa e a interpretação é pequena. Não é tradução, é interpretação. Então, eu quero que você deseje falar em línguas, porque quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Quem fala em língua, você está conversando a respeito do seu futuro em relação a Deus. Às vezes, um dia nós fizemos vigília aqui, eu lembro que o Igor estava, quem estava aqui no dia da vigília, que eu estava orando em línguas, e o Espírito Santo me trouxe a revelação que tinha alguém preso numa mata. Quem lembra disso? Olha lá, uma irmã lá atrás lembra, que lembra. Falei assim, irmão, tem alguém sofrendo, alguém clamou a Deus no meio do mato, está perdido na mata. Passou uns dias, o Igor mandou para mim assim, acho que na Colômbia, não sei onde foi, uma pessoa perdida na mata que tinha sido encontrado. E bateu com o dia que nós oramos aqui na vigília. Alô? Então quando você fala assim, ó, Ramahandarakatura e Mandarabachô, você está socorrendo vida no mundo inteiro, irmão, você não sabe aonde. Não importa, Deus sabe. Então, se você fala em línguas, você está falando do seu futuro, você está libertando pessoas, você está salvando vidas. Olha lá, Atos 2:4. Atos 2:4, depois pode vir uma por uma, Ezequiel, para nós falarmos. Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, quem que fala a língua? Quem crê em Jesus. Pode colocar as próximas. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Então eu estou aqui, ó. Eu faço assim porque vem unção. Puxa a perna, desculpa, tá? Desculpa nada, é assim mesmo. Quem entendeu alguma coisa? Ninguém entendeu nada, porque a Bíblia fala, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Olha lá, senão a Deus. Deus entendeu tudo. Isso é um código. Aleluia, olha lá. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aleluia. Tem mais aí, Ezequiel? Põe aí. O que fala em outra língua,
a si mesmo se edifica. Então, dos dons do Espírito Santo, querido, o único dom que edifica você é o de línguas. Por que que você não fala em línguas? Você está triste, começa. Você fica assim, ó. Edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ó, agora eu estou falando em português. Quando eu falo em português, eu edifico a igreja. Quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então, por isso que se você for falar à igreja, você tem que ter alguém que interprete. Mas um pouquinho pode falar. Olha lá. Paulo falando, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Quer mudar sua vida espiritual? Quer crescer espiritualmente? Comece com 5 minutos de manhã cedo. Não é regra, eu falei 5 minutos, aleatório. Pode ser 10, pode ser 3. Comece. De manhã cedo, aonde você estiver, comece. 3 minutos. Aí, mais para frente, 5 minutos. 20 minutos. Você pode, 1 hora se você quiser. Eu digo uma coisa para você: sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque você está entrando em contato com a sua embaixada todo dia. Você está falando a língua do reino que te enviou. Jesus falou assim: da mesma maneira que você me enviou ao mundo, Pai, eu envio eles. Nós somos enviados aqui no mundo. Quando você aceita Jesus, você vai para as regiões celestes. E das regiões celestes o Senhor nos envia aqui para esse mundo. Somos enviados. Então nós precisamos manter contato com a nossa embaixada. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então você precisa falar a língua dele. Aleluia. Pastor, seja mais específico. Mulher, quando você for orar para o seu marido e estiver com raiva dele, não ore em português, por amor de Deus. Aí está o erro. Porque se você ora em línguas, o Espírito Santo ora com você. Se você ora em português, você vai botar toda a tua raiva, toda a tua peçonha, desculpa, toda a sua raiva para fora. Pai, eu quero orar pelo meu marido. Aí a alma fala assim: eu quero xingar também. Não, xingar. Entende isso? Paulo fala: dou graças a Deus, porque falo mais em línguas. Sua vida vai melhorar, para melhor, você começar a falar mais tempo em línguas. O Espírito Santo transmite dons espirituais. Acho que tem mais um pouquinho, né? 1 Coríntios 14:2 já foi? Tá certo. O Espírito Santo transmite dons espirituais aos crentes, como Ele quer. 1 Coríntios 12:7, olha lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, se eu tenho o dom de línguas, eu edifico a mim mesmo. Mas eu posso ter o dom de discernimento dos Espíritos, eu posso ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eu posso ter milagres e maravilhas, cura, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, dom da fé. Todos esses outros dons é para edificar a igreja, para edificar o corpo. Então, quando eu tenho um dom, não é para eu aparecer com esse dom, porque a Bíblia diz que é o que é um fim proveitoso. Então eu tenho que usar o meu dom para abençoar você, para abençoar a igreja. Aleluia. Então você que cura, você que liberta, você que ressuscita a morte, não tem nada a ver com você, o dom é dele, a glória é dele. Somos apenas canais. E os dons de Deus são irrevogáveis. Por isso que você vê pessoas que não estão na igreja, às vezes estão até andando pelo mundo, falando em línguas, cantando, profetizando, pregando, porque Deus não tira os dons. Se Deus deu, está dado. Por isso que Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Senhor, nós expulsamos demônio em seu nome, Senhor, não fizemos milagres e maravilhas. Mas os dons são irrevogáveis, né? Você saiu fora, você não honrou Jesus, perdeu o reino. Quando eu falo perder o reino, eu não estou dizendo perder a salvação. Olha lá. O Espírito Santo fala ao crente. Atos 8:29. Olha lá. Então disse o Espírito a Filipe. Então o Espírito Santo pode falar com Maria, pode falar com José, pode falar com Pedro, pode falar com Flávio, pode falar com Paulo. O Espírito Santo ele fala: aproxima-se desse carro e acompanha. O Espírito Santo ele nos guia falando, amados. O Espírito Santo não nos pega na mão para nos guiar. Ele fala: vai por aqui, para, faça, não vá, dê, não dê. Aleluia. O Espírito Santo ele fala sobre a apostasia dos últimos tempos, ou seja, o afastar-se, o esfriamento de muitos cristãos nos últimos tempos.
1 Timóteo 4,1, olha o que ele diz ali. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aonde nós estamos vivendo, eu não preciso falar nada de negativo, porque negativo você vê tudo nas redes sociais. Olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, o qual nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, nos últimos tempos, o que mais vai ter é ensino de enganadores e ensino de demônios, e que você precisa estar cheio do Espírito Santo para não se deixar enganar. O que é apostatar da fé? Imagina que você está aqui, ó, passou um tempo, você deu um passinho, ó. Não falou nada para ninguém, deu outro passinho. Daqui a pouco você está aqui, ó. Daqui a pouco você está lá na rua, ou seja, apostatou da fé. Só que foi tão assim com o tempo que você nem percebeu que você esfriou. Começou com muita distração, daqui a pouco diminuiu a oração, daqui a pouco, eu sou igreja, não preciso vir no corpo de Cristo. Daqui a pouco você está com uma mesa. Eu não ia pregar sobre isso não, mas eu acho que vale a pena eu pregar. Falar, eu vou abrir um parênteses e já fecho. Falo, não falo? Falo. Hoje aqui, ó, coloca Salmo primeiro, por gentileza. Irmão, isso aqui é para gerar temor no seu coração com amor. Temor com amor. Olha lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, é quem não segue a Cristo. Então, o ímpio, aqueles que não seguem a Cristo, eles têm conselhos para dar. Vai guardando isso, olha lá. Não se detém no caminho dos pecadores. Então os pecadores, ele tem um caminho. Olha lá. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu não vou pregar sobre isso, eu só vou dar uma pincelada sobre isso. Então, o que é conselho de ímpios? É quando você não dá cheio do Espírito Santo, não dá vazão para o Espírito Santo. Ao invés de você buscar pessoa cheia do Espírito Santo para você se aconselhar, você vai procurar uma pessoa que é ímpia, que não segue a Cristo, para se aconselhar. Essa pessoa que é ímpia, ela vai te dar conselho de ímpio. Ela não vai te dar conselho segundo Cristo falaria para você. Certo? Então, o conselho do ímpios, ainda você pode voltar para Deus. Se você recebeu o conselho do ímpio, ainda você pode voltar para Deus. Eu não vou dar exemplo negativo aqui não vou falar. Ó. Então tá, conselho do ímpio. Era para você buscar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você foi ouvir conselho do ímpio, a pessoa que não é cristão. E aí ele falou conforme os rudimentos do mundo. Ele não falou conforme a cultura do reino. E aí, quando você ouve o conselho do ímpio, você ainda pode voltar para Deus. Se você ouviu o conselho do ímpio, qual que é o próximo caminho? Andar no caminho dos pecadores. Pecadores é aquela pessoa que está pecando, que está errando, está gostando e está continuando a fazer. Isso já se torna iniquidade. Já começa a andar na iniquidade. E a iniquidade traz juízo. Agora, senta na roda dos escarnecedores. Então até o caminho dos pecadores você ainda pode voltar. Agora, quando chega na roda dos escarnecedores, quando você se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, sabe aquela pessoa que olha para você e fica rindo da sua orelha, fica rindo de tudo ela ri de Jesus, ri do céu, ri do inferno, ri do diabo, para ela não tem nada, não tem temor nenhum, é escarnecedores. As pessoas que se assentam mesmo dos escarnecedores, é muito difícil voltar. Ela só sai daí para o lago de fogo, a segunda morte. Isso é mistério. Pastor, não entendi. Escute. Você crê numa verdade, essa verdade é bíblica, ok? E aí tem pessoas que vêm contra você dizendo que essa verdade não é bem assim, que é relativizar a verdade. Mas você está defendendo a verdade. E aí daqui a pouco você fica ouvindo tanto o conselho do ímpio que você fala assim, mas pensando bem, você já começa a ouvir o conselho do ímpio. Aí aquilo que você defendia, você passa a concordar. Está pegando? Passa a concordar. E aí depois que você concorda, aí aquilo que você concordou que é errado, você passa a defender. Aí é rosa dos escarnecedores, quando você está defendendo o que é o contrário do que você defendia. Você amava Jesus, você defendia Jesus. Agora você está dizendo assim, Jesus é um profeta mesmo, né? Isso aí é quando você acha que as coisas do mundo têm que entrar na igreja. Não, isso não é bem assim do jeito que o pastor está falando, não. Vai, continua. Não é bem assim não. Vai.
chegar na roda dos escarnecedores, pode voltar, eu creio que pode voltar, se tiver alguém que esteja orando para você dia e noite. Senão, não volta mais. Gerou temor com amor. Então vamos continuar. O Espírito Santo, ele fala às igrejas. Olha lá, Apocalipse 2:7. O Espírito Santo está me lembrando uma coisa aqui. Todo mundo que morre, que não tem Jesus, fala assim: é uma estrelinha no céu, foi cantar no céu. Vai? Foi cantar no céu. Não foi cantar no céu não, irmão. Se não tem Jesus, a Bíblia está dizendo: não entra no reino. Olha lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, ele fala com as igrejas. Olha lá, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, não dá tempo de explicar tudo isso aqui, mas quando você aceita Jesus, você está salvo. Você pode estar salvo e não entrar no reino. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para entrar no reino, escute, a salvação é pela graça, você não precisa fazer nada, mas para entrar no reino você precisa se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. Quem entende isso? Estou sendo claro? Se você aceitou Jesus e você acha que tudo vai vir para você, você ficar assim, você não compreendeu, e não foram claros com você. Você aceitou Jesus, você tem que militar o bom combate da fé. O combate da fé. Você tem que, a visão dessa igreja é salvar vidas e formar líderes, é ensinar as pessoas, é ganhá-las para Jesus, e é ensinar elas sobre a palavra, é ensinar sobre o Espírito Santo, o que eu estou fazendo hoje. O Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, querido. O Espírito Santo jamais vai guiar você em furada, ele só guia na verdade. Olha lá, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então você não manipula o Espírito. Esquece, nem tente. Ele não é manipulado. Ele sempre vai guiar você à verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus veio a esse mundo e diz assim: ó, eu faço a vontade do Pai. E o Espírito Santo está dizendo: eu faço a vontade de Jesus. Eu só vou falar para vocês a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o Espírito Santo só vai te falar de Jesus. Aleluia. Ó, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por que tem pastores, por que tem líderes com medo do final de tempo? E por que tem pastores que estão tranquilos? Por quê? Porque o Espírito Santo que está em mim anunciou o que vai ser quando vai vir. E o que ele falou para mim? O seu futuro vai ser de paz e não de guerra. O Espírito Santo falou assim: você não vai sofrer a ira vindoura, porque você está em Cristo. Você está pegando, irmãos? Aleluia. Já estamos caminhando para o final. O Espírito Santo transmite vida. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então quer dizer que se eu começar a ter intimidade com o Espírito Santo, quando eu ler a Bíblia, a vida e o Espírito daquela palavra vai vir manifestar na minha vida, gerando vida e gerando frutificação na minha vida. O Espírito Santo fortalece o ser interior do crente. Efésios 3,16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Aonde que o Espírito está? No seu homem interior, chamado Espírito humano. Se você falar assim: pastor, seja mais claro, no seu coração. Aonde que o Espírito Santo habita? No seu coração. E ele te fortalece. Por isso, se você estiver cheio do Espírito Santo, o seu coração está guardado. Quem não está cheio do Espírito Santo, o coração não está guardado, ele não tem saída da vida. Cheio do Espírito Santo, o seu coração, você está guardado. E por último, o Espírito Santo capacita o crente. O Espírito Santo capacita o crente a orar. Irmãos, tem pessoas que ele não consegue orar. Quando você não consegue orar, ore para orar.
Você não está conseguindo fazer oração, diga assim: Senhor, eu estou orando para eu orar. Só isso, essa é a sua oração. Estou orando para orar. Então o Espírito Santo, Ele nos capacita. Judas 20, olha o que Judas 20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como é que eu vou fazer para orar no Espírito Santo? Como é que eu edifico o meu espírito? Eu estou edificando o meu espírito. Eu estou me fortalecendo no espírito. Pastor, para que serve isso? Para você não ficar com medo? Para você não ficar com medo do futuro, para você não ficar com medo de se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. O Espírito Santo, ele bane o medo. Para você ter saúde, para você ter vigor, para você ter vida. A Bíblia diz: na velhice ainda dareis frutos, e os vossos frutos serão viçosos. Graças a Deus eu já passei para os 80, entrei para os 50. Aleluia, glória a Deus. E fazer que nem Caleb, estou com o mesmo vigor que eu tinha 20 anos atrás. Vocês estão aí ou não? O Espírito Santo nos capacita a orar. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, amados, ele capacita o crente a adorar em espírito e em verdade. Porque a única adoração que Deus recebe é a que é feita em espírito e em verdade. João 4, 23, 24, olha o que diz a Bíblia: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Então Deus só recebe a adoração de quem está conectado com o Espírito Santo. Deus só recebe o seu louvor se o Espírito Santo cantou com você. E o Espírito Santo, ele não vai cantar louvor que não tenha saído da palavra. Aleluia. O Espírito Santo capacita o crente a mortificar as obras da carne. Meu irmão, você está com a coceirinha não sei na onde aí, você está assim, a língua está coçando para falar mal dos outros, você está aí, você não está suportando. O Espírito Santo, ele ajuda você a mortificar os membros que está aí querendo pecar. Olha o que diz a Bíblia no próximo versículo, Romanos 8,13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, diga mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Por isso que tem crente que você põe a mão nele, você ora, você... Posso brincar? Posso brincar? Você até cospe nele assim, de tanto orar, e ele não sente nada, não muda nada, porque tem uma casca grossa, porque ele está na carne. Como que é bom quando você ora com quem está no Espírito, você fala assim: ah, ele já começa, oh glória, aleluia. Está aí, está escrito, não sou eu que estou falando. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então não adianta você falar assim: eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não, ninguém consegue parar nada sem o Espírito. Pare de tentar mudar a sua vida sem o Espírito, nem tente. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Espírito Santo, me ajuda a mudar isso. Se humilha perante Deus. Querido, e biblicamente, a única maneira de se humilhar diante de Deus é de joelhos, viu? Por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Existe um sinal na nossa carne que Deus compreende quando estamos rendidos. É quando você está prostrado diante do Senhor. Esse é o sinal da carne. Enquanto você tiver assim, os dons eu posso estar em pé, eu posso cantar, eu posso pular, eu posso manifestar os dons. Mas quando eu estiver no meu secreto, dobra o joelho, se prostra, é o sinal de que a sua carne está rendida. Pastor, é o sinal, porque se você não estiver rendido, se a sua carne não estiver rendida, você não consegue ficar prostrado. Aleluia. Quer viver espiritualmente? Espírito Santo, me ajuda a mudar isso. Ah, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Mentira, não vai. Só com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo capacita o crente a testemunhar. Atos 1:8. Mas recebereis poder. Você está entendendo que o Espírito Santo é poder?
Deixa eu explicar para você, deixa eu dar uma motivação maior. Todas as conquistas que você tem em todas as áreas, posição, trabalho, dinheiro, para você manter isso, você precisa dele. Por que tem gente que ganha e perde tudo? Porque ele não tem poder para manter. Porque quando a pessoa galga uma posição mais alta, o vento é mais forte. É o Espírito Santo que mantém você. Alô? Mais uma motivação para você buscar ele. Buscar não, deixar ele, permitir ele fazer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Lembra que agora ele estava dentro de você, você se torna filho, ele vai mostrando para você o caráter de Cristo, mas agora ele está sobre você. Para você sair das portas para fora e pregar Jesus, você precisa dele sobre, para você não ter vergonha, não ser crente secreto. É você encontrar o irmão no mercado e dizer assim: Pai do Senhor, meu irmão. Ei, irmão, tem umas irmãzinhas que encontram eu assim, é uma bênção. Eu estou lá do outro lado da caixa, ela, Pai do Senhor, pastor. Ela, paz, estou brincando, paz, irmã. Olha lá, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Ou seja, não importa o lugar, não importa o que está nessas regiões, se você está cheio do Espírito Santo, você ser testemunha na China, na África, onde você for. Agora, se não estiver cheio do Espírito Santo, não testemunha. O Ministério da Música, por gentileza. O Espírito Santo produz na vida do cristão uma renovação. Tito 3,5, olha lá. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso, se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa transformada. O Espírito Santo produz na vida do cristão a semelhança de Cristo. O Espírito Santo, ele nos faz parecido com Cristo, irmãos. O Espírito Santo nos faz ser parecido com Cristo. Nos meus passos, o que faria Jesus? Daqui a pouco você está andando na rua, os demônios estão falando assim: olha, Jesus está ali, olha Jesus ali, olha Jesus está por todo lado dessa cidade. Porque você tem tanta comunhão com o Espírito Santo que você ficou parecido. Porque quando você começa a ter comunhão com uma pessoa, você começa a falar como ela, você começa a pensar como ela, você começa a se parecer com ela. Eu e minha esposa, nós parecemos irmãos. Somos irmãos também, né? Vocês estão aí ainda? O Espírito Santo, ele produz na vida do cristão o fruto. Gálatas 5, 22, 23, olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que essa mensagem quer fazer em mim, pastor? Quer que você se renda ao Espírito Santo, você parar de ser tão brabo, parar de ser tão nervoso, parar de ser tão do jeito que você é, e ter um pouquinho mais de domínio. Isso você consegue e eu consigo com o Espírito Santo, amados. E contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo produzirá, e no último tempo, no final de tudo, Ele vai ressuscitar o seu corpo se você tiver morrido. E se você estiver vivo, quando Jesus voltar no seu arrebatamento, o seu corpo será transformado. Olha lá, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, ele vem habitar em mim e em você, e ele começa uma obra de dentro para fora. Ele começa uma obra no meu espírito, depois ele transforma a minha alma. Deixa eu fazer mais bonito isso aqui. É mais gloriosa essa obra. Eu estou encurtando aqui. O Espírito Santo, amados, ele aperfeiçoa o nosso espírito. Como é que ele aperfeiçoa? Através do novo nascimento. Ele vem morar no nosso espírito. Entre o espírito e a alma tem o coração, e entre a alma e o corpo tem a mente ou o intelecto, a mente. Então o Espírito Santo, ele começa no nosso espírito e aperfeiçoa o nosso espírito. Depois, a divisão do Espírito é o coração. Ele certifica o nosso coração, ou seja, ele faz o nosso coração se conectar com o coração de Deus, para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. O que Deus sente eu sinto, o que Deus pensa o meu coração pensa. E depois ele transforma a nossa alma. Você começa a se inclinar para as coisas de Deus. Você começa a valorizar as coisas espirituais. Você começa a valorizar Jesus, começa a valorizar a palavra, começa a valorizar a igreja, começa a valorizar a eternidade, começa a valorizar as coisas celestiais.
Você começa a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra mais. E aí daqui a pouco você tem a sua mente renovada. A sua mente agora, que pensava que era pecadora, agora a sua mente, ela é uma mente de justiça. É uma mente que pensa somente, ela está do lado positivo da vida. É uma mente que pensa com a consciência de justiça. É uma mente que se vê como filho amado, perdoado, agraciado, cheio, que não tem falta de nada. Não existe falta para quem tem uma mente renovada. Não falta nada para quem tem uma mente renovada. Aleluia. A mente renovou. Ele não se entristece, ele não briga por qualquer coisa. A mente foi renovada. E aí, se Jesus voltar e você estiver vivo, o Espírito Santo ele tem mais uma obra para fazer no seu corpo. Ele vai transformar. Paulo fala num abrir e fechar dos olhos. Os nossos corpos serão transformados. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí tragada foi a morte na vitória. Quem está vivo quando Jesus voltar nem morrer vai, porque o Espírito Santo vivifica. Olha lá, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Meu irmão, pode estar só os ossos lá embaixo, o Espírito Santo vai vir, ele conhece o seu DNA, ele vai fazer tudo de novo, só que um corpo glorificado, um corpo renovado, um corpo ressuscitado, aleluia, porque ele habita em você. Essa é a última glória, e aí ele vai nos entregar para o Pai. Essa é a obra do Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele trabalha em parceria com a igreja, chamado corpo de Cristo na terra. O Espírito Santo é o selo, o corpo de Cristo é a agência da terra que despacha a carta selada. Por isso que todas as pessoas que aceitam Jesus recebem o selo do Espírito Santo, estão na igreja. Se ela morrer, nós colocamos o caixão aqui, celebramos aqui, e nós estamos dizendo assim: esse aqui pertence a Deus. A agência que a igreja está dizendo assim: Senhor, ele esteve ligado aqui na terra, e eu sei que ele está ligado aí, ele tem destino, a alma tem destino. O Espírito Santo na sua vida está dizendo: ele pertence a Jesus. Os demônios, Satanás não podem fazer nada. O dia que você der o último suspiro, meu irmão, os demônios vão dizer assim: eu não posso chegar perto por causa do selo. E o selo se chama Espírito Santo. Esse aí é do grandão, esse aí é do Senhor, esse nós não podemos tocar. Quantos testemunhos de bruxos dizendo que vão no cemitério para pegar corpos de pessoa. O próprio demônio, quando os bruxos querem pegar o corpo de um crente, o próprio demônio fala assim: não toque nesse corpo. Ele: por quê? Eu paguei por esse corpo. Porque ele pertence ao grandão, ele pertence a Jesus. Se você tocar, eu te mato. Porque o Espírito Santo ele protege o corpo do crente até depois de morto. Eliseu, depois de morto, nos ossos de Eliseu tinha unção. Meu Deus, lançaram um morto na cova onde Eliseu estava, e quando ele tocou nos ossos, ele foi ressuscitado. Por quê? Porque o Espírito Santo vivifica. Então essa é a obra gloriosa. Isso é vida cristã, isso é ser crente aqui na terra, meu irmão. E aí o que você faz sabendo de tudo isso? Vai atrás do maior número de pessoas para contar para eles essa verdade, essa boa notícia de que tem um Espírito que nos ajuda. Todas as outras religiões, os líderes estão mortos e não ressuscitaram, mas Jesus ressuscitou, e Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar em todo momento de nossas vidas. Coloque-se em pé. Eu quero fazer um apelo. Você que ainda não conhece o Espírito Santo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não declarou publicamente que Jesus é o seu Senhor, você que quer os seus pecados perdoados, você que quer o seu nome escrito no livro da vida, você que quer o Espírito Santo te ajudando em todas as suas fraquezas. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Faz assim com a mão que eu quero orar. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Querido, se você convidar pessoas, vai ter pessoas. Tem alguém que quer se reconciliar, que se afastou, se entristeceu, não entendeu algumas coisas e se afastou e quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Se não tem, todos estão salvos, amados. Tem você? Tem você? Então vem, Cleobs, com ele aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora junto com ele e fala assim: Pai Celestial, eu creio que os meus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Eu recebo esse amor
Eu recebo esse perdão e renuncio a Satanás e seus demônios, e declaro